No início dos anos de 1900, Curitiba já é descrita pelos cronistas da época como a metrópole do Paraná. O historiador Rocha Pombo define a capital paranaense como um centro cosmopolita. As colônias mais numerosas e importantes são a portuguesa, a alemã e a italiana. Existem mais de 1.000 veículos diversos circulando na cidade, que possui em plena atividade mais de 300 fábricas e oficinas. Os viajantes a descreviam como um centro de hábitos europeus. A indústria do mate, da madeira e as fundições eram as mais destacadas. Imprensa local atuante, escolas de qualidade e um comércio diversificado que se espalhava por ruas de casas e prédios majestosos, pontuadas por belas praças e largos. Tudo isso confirmava a matriz europeia de Curitiba. A primeira linha de transporte coletivo, os bondes puxados a cavalo, já funcionavam desde 1887, ligando o bairro do Batel ao Fontana, região onde hoje é o passeio público. Em 1912, Cândido de Abreu assume a prefeitura pela segunda vez e implementa reformas modernizadoras. Implanta o bonde elétrico e constrói o Palácio da Liberdade, hoje Museu Paranaense. É nessa Curitiba do começo do século XX, no final de 1901, que retorna à cidade um jovem médico, recém-formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e que em poucos anos de intensa dedicação à profissão, deixaria sua marca para sempre na história do Paraná. Dr. Miguel Severo de Santiago. Miguel Severo de Santiago nasceu em Fortaleza em 1876. Filho de Francisco Januário de Santiago e Dona Zulmira. A família, descendente de espanhóis, teve 4 filhos. Miguel veio com os pais e os irmãos ainda pequeno para Curitiba, onde estudou no Instituto Paranaense de Ensino, hoje Colégio Estadual. Foi casado com Odília, filha da tradicional família paranaense Ferreira da Luz. Em 1919, Miguel Santiago morre prematuramente, vítima de tuberculose sem deixar filhos. A imagem de um homem inteligente e com uma beleza acima do comum permaneceu como um mito entre as gerações posteriores da família Santiago. Ele era um homem educadíssimo, finíssimo, másculo, porque quando a gente diz finíssimo, educadíssimo, a impressão que é meio, não. Ele não era. Era um homem 100% em tudo. Foi um artista, um professor excelente e um profissional muito interessante. O que me contam, o que me chegou também, que é muito interessante, é que as mulheres gostavam muito de ir ao consultório, porque ele era muito bonito e um homem muito insinuante, muito charmoso. Então estavam sempre procurando, às vezes sem doença, procurando estar no consultório para vê-lo, né? Era um homem extraordinário e não sei se isso cabe, mas na realidade das coisas tem influência. Era um homem de uma figura muito elegante e muito atraente do ponto de vista físico. Então ele parece que isso auxiliava a sua influência pessoal no ambiente. Foi uma pessoa que morreu muito jovem, 43 anos, e nesse período ele chegou a ser catedrático da Universidade do Paraná, secretário do curso de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade do Paraná, era um renomado cirurgião na cidade de Curitiba no início do século, e afora era uma pessoa muito, chamava que se cuidava muito do corpo atlético, era bonito, que chamava atenção pela sua beleza, e morreu jovem, vítima da tuberculose pulmonar. Ele era muito querido, não só para os amigos, na família era uma coisa, a morte dele foi chocante mesmo, sabe? Uma coisa que ninguém podia se conformar, né? Porque ele morreu com tudo, moço, fez tudo. No começo de 1902, Miguel Severo de Santiago ingressou no corpo clínico do Hospital de Caridade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Cirurgião, logo começou a realizar muitas cirurgias.
Nesta foto de 1904, os doutores João Evangelista Espíndola, Miguel Santiago e Rodolfo Lemos auxiliam o cirurgião carioca Guedes de Melo em uma cirurgia de catarata, em um garoto de 5 anos que viria a morrer aos 80 anos de idade na cidade de Palmeira. A operação foi bem sucedida. A Santa Casa era o grande hospital da cidade com 160 leitos. Em 1897, quando o Dr. Vitor do Amaral efetivou-se em seu corpo clínico, havia apenas 2 médicos, o Dr. Lemos e o Dr. Espíndola. As primeiras enfermeiras da Santa Casa foram as irmãs da Congregação de São José, que chegaram da França em 29 de junho de 1886 e assinaram o contrato em 10 de outubro do mesmo ano para prestarem serviços de enfermagem e hospedaria. Para se ter uma ideia do conceito dos médicos junto à comunidade, Dr. Vitor do Amaral foi vereador, deputado estadual e federal. Entre 1900 e 1904, foi vice-governador do estado na chapa de Francisco Xavier da Silva. Foi um período em que Miguel Santiago e seus colegas lutavam contra as limitações da medicina. O hospital não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha nada disso. Então eles tinham que fazer sozinho. Os heróis Aqueles eram verdadeiros heróis da medicina. Tinham que saber de tudo e fazer tudo, sozinhos. O doutor Santiago, ele era eminentemente cirurgião. Tanto que, formado em dezembro de 1901, em 7 de janeiro de 1902, ele já operou um doente aqui na Santa Casa. A atuação do Dr. Santiago em Curitiba coincidiu com o que ficou conhecido na literatura de divulgação científica com a chamada época do século do cirurgião. Em consequência, principalmente da introdução da anestesia e depois dos métodos de tratamento do choque, tratamento ulteriormente dos antibióticos, a cirurgia realmente transformou-se na evolução histórica da cirurgia no mundo todo. E o Dr. Santiago veio para Curitiba justamente em plena época do cirurgião. Então, sua atividade médica deve ter sido meritória, mas sem dúvida nenhuma a atuação cirúrgica, como de vários outros membros da medicina paranaense e brasileira, foram cirurgiões. Ele foi o 7º médico da Santa Casa. A Santa Casa, que teve seu primeiro hospital em 1855, e seu primeiro médico foi o Dr. Muricy. Em 1902, quem eram os médicos na Santa Casa? Era o Dr. Lemos, o Dr. Espíndola, o Dr. Vitor do Amaral, o Dr. Loyola e o Dr. Santiago. Em 1902, quando o Dr. Santiago iniciou suas atividades, foram feitos mais de 500 atendimentos durante aquele ano, aqui, 500 internações. A maioria dos casos era atendido pelo Dr. Espíndola e o Dr. Lemos, que eram os médicos mais antigos, mas praticamente todos os casos cirúrgicos, ferimentos, que era comum naquela época, ferimentos por arma de fogo e ferimentos por arma branca, com fraturas e tumores, quase que na totalidade desses casos, durante 1902 a 1905, foram todos atendidos pelo Dr. Santiago. Então ele era o cirurgião da equipe. Embora antes dele quem fizesse quase todos esses casos de atendimento era pelo Dr. Espíndola. E o Dr. Espíndola era uma pessoa importante na sociedade, político, médico eminente, e ele concedeu ao Dr. Santiago, recém-formado, que fizesse as cirurgias todas, devia ser realmente um ótimo cirurgião. Em 1904, Miguel Santiago assume a direção do Gabinete Médico Legal, sucedendo Vitor do Amaral, que havia iniciado o primeiro livro de laudos, dando início ao registro sistemático dos exames legais de corpo de delito em setembro de 1899.
Miguel Santiago era um médico pesquisador. Isso fez com que fosse reconhecido como um profissional de múltiplas especialidades. É considerado o primeiro toxicologista do Paraná. Ainda em 1904, organizou e dirigiu a seção de identificação e antropometria do Gabinete Médico Legal, onde adotou uma grande inovação para a época: o sistema de identificação por dactiloscopia, ou digitais, que trouxe da França em uma de suas viagens de especialização. Em 1907, Miguel Santiago adquire no Rio de Janeiro um pequeno laboratório de microscopia para exames de manchas e cabelos para completar o parecer médico judiciário. Em 1911, por proposta de Miguel Santiago, foi criado o Gabinete de Microscopia e Toxicologia, que mais tarde, em 1940, ainda no casarão da Marechal Floriano Peixoto, esquina com a Avenida 7 de Setembro, receberia o seu nome em solenidade que contou com as presenças de Vitor Ferreira do Amaral, do governador Manuel Ribas e de representantes da família Santiago, o sobrinho Hernani Santiago de Oliveira e sua esposa Liamir e a irmã Ione Santiago de Oliveira. Em 1912, na capital de São Paulo, durante o primeiro encontro policial brasileiro, realizado de 7 a 12 de abril, Dr. Miguel, como representante do Paraná, propôs, o que foi aceito por unanimidade, o estabelecimento de escola de polícia sob bases científicas. Era o começo de um novo tempo para a investigação criminal do Brasil, graças à visão de Miguel Santiago, que se apresentava como grande consultor técnico e científico para os demais estados brasileiros. O Dr. Miguel Severo Santiago, embora tivesse tido uma vida muito curta em termos de funcionário público, ele teve uma atuação muito importante, porque ele participou de muitas atividades que hoje estão aí consolidadas. E foi assim, para nós, uma pessoa que deu, vamos dizer assim, um rumo para a nossa polícia científica, principalmente a polícia científica. Ele sugeriu a criação de uma seção dentro do Gabinete Médico Legal, que era a denominação na época, de uma seção de identificação de delinquentes, já prevendo a possibilidade de, no futuro, o indivíduo que voltasse a delinquir tivesse a possibilidade de ser identificado de maneira rápida e eficaz. Então isso deu início ao quê? Deu início hoje ao nosso Instituto de Identificação, porque após essa sessão veio a se transformar num gabinete de identificação e de estatística, que fazia toda a estatística da Polícia do Paraná e fazia toda a identificação. E mais ainda, o que é muito importante, foi ele que sugeriu a criação das carteiras de identidade. Então, como o povo reagia, que achava que a identificação policial era muito perigosa, porque isso poderia trazer outras consequências, então ele começou com o pessoal da polícia, que é subordinada à própria chefatura. Então ele começou a fazer a identificação do pessoal da Polícia Civil, do pessoal da penitenciária, dos funcionários da penitenciária, da Guarda Civil, e foi dos carroceiros e mensageiros. Então eles foram sendo fichados e com isso começou a identificação policial civil e antes já começando pela criminal também. Foi um processo de educação. O povo sentindo que não havia nenhum comprometimento, vamos dizer assim, de ser fichado na polícia, mas sim apenas a forma de identificação civil, passou a colaborar e a coisa foi abrindo, começaram com as prostitutas e a coisa foi indo, começou por uma parte, vamos dizer assim, da camada social mais baixa, para partir para depois, então, para a obrigatoriedade da identificação geral. O espírito inquieto e realizador de Miguel Severo de Santiago fez com que estivesse presente de forma decisiva em mais um grande momento da história paranaense: a criação da Universidade do Paraná, que viria a ser mais tarde a Universidade Federal do Paraná.
tendo como principais fundadores Dr. Vitor Ferreira do Amaral e Silva, que foi seu primeiro reitor, e Nilo Cairo da Silva, a Universidade do Paraná foi fundada em 19 de dezembro de 1912 e começou a funcionar em janeiro de 1913, com os cursos de farmácia, direito, engenharia civil, agronomia e odontologia. Quando de sua instalação, Miguel Santiago foi empossado como lente catedrático de noções de microbiologia e de higiene dos cursos de farmácia e odontologia. Em 1913, trocou a cadeira de microbiologia pela de anatomia descritiva e topografia da cabeça do primeiro ano de odontologia. E em outubro do mesmo ano, transferiu-se para a cadeira de anatomia médico-cirúrgica e operações e aparelhos do terceiro ano do curso de medicina e cirurgia. Em 1914, foi nomeado para reger temporariamente a cadeira de anatomia descritiva do primeiro ano do curso de medicina. De 1916 a 1918, foi subsecretário da Universidade Federal do Paraná. Em 1917, Miguel Santiago ficou afastado da regência da cadeira de anatomia descritiva do curso de medicina e cirurgia, já em virtude de sua saúde estar abalada. Mas ainda em 1918, assumiu a secretaria da universidade e, em seguida, a secretaria da Faculdade de Medicina. A figura do notável professor, com dotes de exímio desenhista, ficaria para sempre na memória de seus alunos. Esta imagem perdura até os dias de hoje. A Universidade do Paraná foi fundada em 1912 e o Dr. Santiago já participou ativamente da própria formação da universidade. Houve uma reunião de intelectuais, médicos, advogados, engenheiros, que lançaram a criação da Universidade do Paraná. O Dr. Santiago já fazia parte desse grupo, tanto que no dia 19 de dezembro de 1912, quando foi inaugurada a Universidade do Paraná, o nome do Dr. Santiago já consta na lista de catedráticos eleitos. Naquela época, como não havia uma congregação anterior, não podia haver concurso, havia uma eleição dos catedráticos. Então, na realidade, o Dr. Santiago iniciou o ensino da técnica cirúrgica, ou da cirurgia, e da anatomia topográfica aplicada. Como ele fazia desenhos tão bem feitos, e ele lecionava anatomia, né, para os primeiros alunos da universidade, e ele desenhava tão bem que os professores que entravam nas aulas depois dele não tinham coragem de apagar o quadro negro, porque ele fazia com giz colorido, sistema circulatório, sistema respiratório, de uma maneira tão perfeita, e com aquele giz colorido aparecendo todas as veias e que eles ficavam mesmo impressionados. E isso também era um motivo para que os alunos também gostassem muito das aulas dele, né? Meu pai e minha mãe se formaram em 1919, no curso de odontologia. Portanto, em 1914, 15, 16, mais ou menos, eles já estavam na universidade e foram alunos dele. Então, me lembro que minha mãe, ela contava muito do Dr. Miguel Santiago, que era um professor excelente, ele dava microbiologia. Então, era uma pessoa que continuava dedicado a pesquisa, porque microbiologia efetivamente é um trabalho de pesquisa, né? O material didático na época era muito escasso, muito difícil, geralmente isso aí vinha da Europa. Tinha que comprar, adquirir, a preços elevadíssimos, etc. Então o artista, como meu pai, e era também o Miguel Severo, segundo consta, desenhava no quadro, e a funcionária, quando ia fazer a limpeza da sala, tinha pena de apagar aqueles desenhos maravilhosos, que eram representativos de um determinado momento, de uma aula, de um momento muito especial dentro da história natural, ou no caso dele, da microbiologia. Eu só fico imaginando como ele deveria proceder com um giz apagador e um quadro negro. Deveria ter sido um trabalho maravilhoso, né? Eu sei que ele desenhava, inclusive não era só coisas didáticas que ele desenhava. Ele fez um esboço da Odila, da tia Odila. E a mulher dele, ele fez um esboço que falaram muito
Não chegava a ser um retrato, devia ser com crayon, mas disse que perfeito, ele era artista mesmo, sabe? Além de todo o talento dele, o talento também como artista era desenvolvido nele. Entre as multifacetas do médico, professor, homem público inovador e pesquisador, Miguel Santiago foi também um profissional dedicado ao fortalecimento ético e científico de sua profissão. Como redator secretário da publicação mensal Paraná Médico, órgão da Sociedade de Medicina do Paraná, Miguel Santiago muitas vezes reforçou a preocupação para que as questões divergentes e polêmicas entre médicos ficassem restritas ao círculo científico. Além disso, foi um ensaísta que publicou muitos artigos importantes relatando casos clínicos à luz de uma vastíssima literatura, comprovando seu elevado nível como médico e pesquisador. Na edição de número 1 da Gazeta Médica de 19 de agosto de 1916, quando a Sociedade de Medicina completava o seu 2º aniversário, Miguel Santiago publicou um editorial em que exaltava a iniciativa da publicação. Agora, com o aparecimento do seu legítimo órgão, o Paraná Médico entra em nova fase da sua atividade. Ele será, ao mesmo tempo que o órgão de sua defesa, o porta-voz dos seus feitos, levando aos outros estados da Confederação e ao estrangeiro a notícia da sua existência e estabelecendo com eles a permuta de ideias e de interesses gerais da grande classe médica do nosso país. Na edição de 19 de dezembro de 1916 do Paraná Médico, Miguel Santiago publicou um artigo em que analisava o caso de Genoveva Zebrowska, que havia cometido suicídio em razão de problemas originados por sua condição de invertida sexual, como se chamava na época. No artigo, o professor Miguel relata o caso. Citando muitas referências bibliográficas, ele acaba por concluir o trabalho com uma reflexão que transmite a visão de um verdadeiro humanista, além de seu tempo, imaginando que se Genoveva encontrasse um amor, seu fim teria sido outro. O que o artigo me chamou muita atenção. Primeiro, a capacidade que ele teve de fazer um apanhado, um resumo bastante eficaz, bastante bem construído da teoria sexual do século XIX. Né? Ele está escrevendo em 1916, as teorias freudianas não chegaram aqui ainda, mas o que existia de teoria pré-freudiana ele conseguiu resumir bem. Isso por um lado, quer dizer, então ele demonstra um contato muito grande com a ciência do XIX e isso é interessante para a gente saber como é que isso chega, né, em Curitiba, no começo do século XX, com todos os filtros possíveis e imaginários. Quando ele fala dessa moça em particular, né, da imigrante polonesa que se suicida porque era homossexual, né, por causa da repressão à homossexualidade dela, né, que ela mesma sentia na sociedade. Quando ele fala dela, ele tem uma observação pontual que me chamou muita atenção, que é o fato dele dizer que ele lamenta profundamente que ela não encontrou uma parceira, né? Porque se ela tivesse encontrado uma parceira, o mal menor seria a convivência das duas numa relação homossexual e ao invés do suicídio dela, né? Ao invés da violência e do ato de loucura que ele considera. E isso é uma coisa que está clara na obra do Paulo Mantegazza. Ele vai também dizer que a homossexualidade é doença, é vício, é tudo o que você quiser, mas que o médico tem que cuidar dos pacientes que chegam para ele com o mesmo carinho, com a mesma relação de respeito, não, de compaixão, na verdade, porque para essas pessoas eles vivem esse sentimento. Então ele tem toda uma descrição de como é que os pacientes chegam no consultório dele e essa é uma relação interessante. Ele foi um cientista, ele foi um homem também pesquisador, que criou, que construiu conhecimento, né? Então ele descreve estudos de caso muito interessantes. Então na época era uma pessoa que tinha uma leitura muito ampla também. Acometido por tuberculose em estado avançado, Miguel Santiago encontrou a morte em uma noite de maio de 1919, aos 43 anos. Relatos de familiares informam que ele teria aplicado em si mesmo uma injeção letal, enquanto ouvia a Sonata de Beethoven número 14, opus 27,
executada ao piano por sua esposa, Odília Ferreira da Luz. Quando ele teve certeza que era o final, ele não quis que ela presenciasse ele tendo hemoptises e essa coisa horrível que é o final de um tuberculoso. É horrível, é deprimente e triste para a família, né? Então ele quis poupar a esposa. Então quando ele sentiu mesmo que ele estava no fim, ele quis cortar. Ele sentava, normalmente, ficava lendo atrás dela, assim, né? Ela tocando piano, ele lendo, estudando, como ele costumava fazer, ele era um pesquisador. E ela começou a tocar toda a sonata e ele então injetou uma injeção letal, né, nele mesmo e morreu tranquilamente, assim, apressou a morte, sabendo que ia sofrer muito e que ela ia sofrer. Quando ela acabou a música, ele aplaudia e coisa, ela não viu manifestação nenhuma, foi lá, ela estava morta, maior serenidade, ouvindo aquela música, passou. Miguel Santiago é um grande nome da civilização paranaense e permanecerá vivo através de seu legado para sempre. Dr. Miguel Severo de Santiago, uma vida além de seu tempo.